Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio novamente com mais um vídeo para o canal e hoje eu vou mostrar para vocês aqui o time perfeito da entrada, tá? Hoje eu vou detalhar bastante o nosso sistema, ok? E eu espero aí que vocês agora de uma vez por todas entendam e que também comecem a participar mais aí do canal do YouTube, porque eu vou fazer pelo menos aí todos os dias duas lives, né? Uma na parte da manhã, horário europeu, e outra na parte da tarde, que vai ser horário do Brasil, tá ok? E aí vai ser bacana porque você vai poder visualizar minha tela e ver todos os detalhes, né, desse setup que é incrível, que realmente dá muito resultado, tá? Não é porque é meu, mas ontem eu fiz uma live e mostrei ali os pontos de entrada, o time, e hoje eu vou explicar muito aqui sobre a questão do como é que a gente enxerga o fluxo, né? Para as tomadas nossas de decisão, ok? E isso vai clarear bastante para as pessoas que opera aí o Nasdaq, né, principalmente, que é o ativo principal que nós temos aqui, tá? E vamos lá. Lembrando que quando eu faço as operações do Nasdaq, eu uso uma boleta como essa aqui, ó, tá? Deixa eu só pontuar para vocês. Então eu uso essa boleta aqui, que ela é uma semiautomática, né, uma boleta Pro, onde quando eu faço compra ou venda, ela executa para mim aqui as parciais, ok? E geralmente da segunda ou a terceira parcial para cima eu aperto o botão de break-even e a ordem vai automática. Então isso aqui por si só já ajuda nós a sermos bem práticos dentro do mercado, porque, como sabe, no mercado não podemos perder tempo, né? Então, até você jogar uma ordem, puxar ali a ordem por break-even, né, o mercado ele já se movimentou, né? Enquanto aqui você só aperta um botão e tudo acontece muito rápido. E a outra questão também, que das entradas que você faz, as realizações parciais todas automáticas, isso também ajuda bastante o trade, né? Então, aqui eu regulo o lote. Aqui eu tenho o stop meu, que geralmente é 15 pontos, e aqui 40 pontos, que é meu alvo final com o último lote, tá? Então, a ideia sempre é pegar o movimento a favor da tendência, pegar a perna maior, né? Então, o último lote que fica, né, que é uma parte da percentagem aqui da posição, a gente leva até eu pegar uma perna muito boa, tá ok? Se isso não acontece, jogamos para o break-even e o resto do lote entra no break-even. Beleza? Então, dito isso, vocês já sabem mais ou menos como é que eu opero dentro do MT5 e assim lá também dentro do NinjaTrade, que apesar da boleta ser um pouco diferente, ela tem a mesma estratégia de realizações parciais, tá ok? Então, vamos lá. Em relação a essa tela, né, hoje eu vou explicar bem o setup, eu vou mostrar para vocês como funciona muito, tá? Mesmo ali nos níveis de ruído do mercado, né? É claro que a ideia aqui sempre não é ficar o dia inteiro dentro do mercado, mas eu vou mostrar para vocês o que acontece durante o dia dentro aqui do setup, tá ok? Se você, vamos supor, você ali um pouco viciadinho, quer operar o dia todo, você vai ter sempre uma entrada para fazer, tá bom? Mas hoje a gente vai explicar aí o time e a relação que nós temos aqui junto com o fluxo, tá? Eu vou pegar aqui desde da parte da manhã, né? Não vou pegar tanto a madrugada do mercado, mas essa parte da manhã, que vai ficar muito mais fácil para nós aqui visualizarmos, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, o meu filtro de entrada geralmente vai ser o fluxo acumulativo delta aqui, tá? Esse é um fluxo de camada 1, tá? E aqui é muito legal porque eu tenho, como vocês podem ver, uma banda mais extrema e uma banda
né, onde eu fico visualizando quando o mercado chega nessa região, e aqui na parte de baixo é a mesma coisa, tá? Então, eu gosto de ver o fluxo nessas regiões, porque ali ele vai me dizer se o mercado entrou em exaustão no fluxo em relação ao preço ou não. Por que acontece? Dentro do mercado, o dinheiro ele entra antes do movimento, tá? Então, o nosso gráfico de fluxo, ele mostra bem isso. Quando ou vai reverter, ou ele vai fazer o pullback. Então, esse cara aqui, ele faz um filtro perfeito, né? Ele não te dá o time de entrada, mas ele te diz que condição está o mercado. Então, eu já vou explicar isso, tá? Então, é importante nós observarmos que o fluxo delta, ele tem aqui uma linha branca, né? Onde é o eixo zero. Então, isso significa que quando ele está aqui para cima, ele está mais comprado, e quando ele está aqui para baixo, ele está mais vendido, tá? Então, eu uso ele nesses termos. Beleza? Vou limpar aqui. E o próximo indicador que eu gosto de usar, que daí é o time de entrada, é a tarja, né? Ou o histograma. Tá? Então, eu uso essas janelas aqui, ó, que vocês estão vendo, para fazer as nossas entradas, né? Além do nível de ruído que nós temos aqui. Eu vou explicar sobre isso, tá? Os ruídos que existem no mercado, e claro, mais que um gráfico de vela, nós conseguimos, na maioria do tempo, limpar uma boa parte do ruído. Não conseguimos limpar toda, mas uma boa parte. E o que ajuda muito nas tomadas de decisões, tá? Então, esse aqui é um gráfico atemporal, P14, tá? É um gráfico de pontos, onde ele praticamente trabalha com esses block size, tá? A cada 140 pontos, ok? Então, na verdade, são 14 pontos. Cada bloquinho desse aqui, ó, ele tem 14 pontos, tá ok? Porque nós estamos tratando aqui de um CFD, né, que é um espelhamento do Nasdaq lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o gráfico mãe, tá? Mas, como nós usamos a base de dados do MT5, o que ajuda muito na hora da gente criar um indicador, criar um robô, eu gosto muito da configuração do MT5 por essa diversidade e oportunidade que ele te dá para criar um sistema bem elaborado, bem bacana. Então, é um sistema bastante especial, onde eu vou entrar agora em detalhes para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Essas janelas que eu falei para vocês aqui, da tarjeta ou do histograma, isso aqui nada mais é que é o fluxo delta também acumulativo. E o que ele faz? Ele vai lá no Order Flow, tá? E faz a separação dos comprados e vendidos, tá? Tudo baseado nesse gráfico aqui, ok? Então, aqui eu tenho um time praticamente quase perfeito na hora de entrar. Aqui nós temos o filtro e aqui é o time de entrada, né? E o gráfico ele é mais visual, tá? E já vamos chegar nessa parte, ok? Então, as minhas entradas vai ser dada pela tarja e não pelo gráfico, tá? Porque fica muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais eficaz e o time melhora muito, tá? Só que, claro, como todo setup, sempre tem umas regrinhas que é muito importante da gente, né, alinhar aqui, tá? Eu vou limpar tudo isso aqui de novo. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para fazer a entrada. Então, eu quero operar na tarde. O que eu faço? Eu vou lá, pego essa linha aqui e vou traçar, então, aqui. Ó, vamos começar aqui, ó, depois desse período aqui. Ó. Deixa eu fechar. Limpar. Então, eu quero pegar. Eu quero pegar aqui, então, esse movimento da tarja, só que, claro, como todo mercado, nós temos sempre a parte que é o ruído. Então, se eu tivesse feito essa operação aqui, ó, por exemplo, essa entrada aqui, ó, na venda, eu teria sido estopado um bloco para cima. Sim, porque essa é a regra do meu setup. Então, toda vez que você entrar, né, no início de um movimento, e esse movimento for ao contrário,
o teu stop é um bloco para cima dessa média aqui, tá ok? Então é bem simples, bem tranquilo, não tem erro. Então o teu stop está bem visualizado, entrou aqui, fechou um bloco para cima, tu sai e aí você espera para ver o que vai acontecer, né? Sempre baseado nessa tarja. Então, se o bloco está verde, foi estopado, não tem tarja verde, então não iniciamos uma compra. Então, e que isso fica bem claro, né? Essa parte que tem esse vácuo aqui, geralmente é um mercado quando ele está mais lateral. Tá? Então aqui ele não vai te dar entrada. E muitas vezes ainda faz parte do ruído do mercado. Tá? Então vamos lá. Então para mim, se dar a outra entrada depois desse pequeno stop, eu quero fazer a segunda entrada. E, então, se a tarja for vermelha, né, eu vou pegar e vou passar para cá, nessa primeira barrinha, né, do histograma aqui, aonde me deu a entrada aqui, nesse bloco. Depois aí o mercado ficou um pouquinho ali lateral, você teve a oportunidade, se você não entrou no primeiro bloco, teve o segundo e ainda teve o terceiro para você poder ali analisar se você faz a entrada ou não. Mas o setup diz que abaixo da média nós temos que entrar, é vermelho, é venda e vamos vender. Assim que a gente vende, a gente tem uma coisa bem bacana que daí vem parte do gráfico, que é essa bolinha. E o que é essa bolinha? Né? Para quem ainda não conhece o meu sistema, né? Muita gente que já viu os vídeos lá no YouTube sabe o que é essa bolinha. Essa bolinha nada mais é que é a volatilidade do preço. Então isso está mostrando para mim que quando ele nasce a bolinha, provavelmente o mercado entrou ali numa pequena exaustão, ou momentânea ou total, né, para uma reversão de mercado. Tá? Então nesse caso aqui, ele deu essa perna para nós aqui, o que deu, deixa eu ver aqui quantos, que deu mais ou menos ali 55 pontos. Né? Então foi uma perna muito boa, o stop foi de 15 pontos para uma perna de 55. Então já foi um trade perfeito. Então o que eu quero dizer com isso é que nessa janela, aonde nasceu a bolinha aqui, foi a janela que a gente operou, né, e apoiado pela tarja aqui, e também há de se ver também que nós tivemos a caída do fluxo aqui. Ó. Então, nós tivemos, além do time de entrada, o fluxo apoiando nós na venda. Então, significa que tinha dinheiro entrando nessa venda aqui. Tá? Então, vejam que é muito perfeito o sistema, né? Se você pegar desde onde nasceu o fluxo da queda, foi exatamente aonde teve aquele stop. Aqui o mercado já estava dizendo que o mercado entrou em modo venda. Tá? Então, o movimento muitas vezes ele acontece antes aqui no fluxo, né? Então o fluxo ele começou a ficar negativo aqui, ó, né? E passou para a parte vendida, tá ok? Então é um setup bastante simples e muito intuitivo, né? Tá? Então esse é o time nosso de entrada, é simples, direto e não tem erro. Claro que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, né? Porque tem coisas que acontecem aqui no fluxo que é muito legal de se observar. Tá? Vou limpar aqui outra vez. Bom, a partir daí o mercado ficou aqui nessa lateralidade até que formou uma nova tarja. Dentro dessa tarja, o que eu gosto muitas vezes é fazer uma entrada quando o bloco toca na média. Não foi o caso desse cara aqui, ó. Tá? Quando ele toca na média, vem até aqui, eu tento fazer uma segunda venda aqui, tá? Aproveitando que eu chamo de o double block size, que são esses dois bloquinhos aqui, quando eles estão aqui no meio, entre a compra e entre a venda, geralmente o mercado tende, tá, na maioria das vezes, a seguir na mesma direção em que ele começou. Tá? Não foi o caso aqui, é óbvio que estamos vendo aqui o fluxo subir, né? Então não foi o caso por simples motivo, porque quando o fluxo caiu, já chegou nessa parte de baixo, esses traçadinhos aqui mostrou já que o fluxo já não quis continuar na venda, até que começou uma subida do fluxo na compra. E quando eu observo isso já acontecendo no fluxo, eu fico de olho
já no histograma e aqui no gráfico, entendeu? Então veja que filtro é importantíssimo que nós temos aqui para operarmos esse mercado, tá? E lá na live ontem eu fui cantando a bola conforme o sistema ia mostrando. Então tudo que eu estou falando aqui mesmo com o gráfico parado, eu falei ontem numa live e o vídeo está lá no meu canal, quem quiser assistir, dá uma olhada lá. Inclusive teve uma pessoa que operou lá uma hora lá, entrou ali na hora que deu compra e deu gain para ele, tá ok? Ok, vamos lá. Limpando aqui agora. E aí nós temos o nascimento da compra, né? Que foi nessa tarde aqui. Então tivemos a parte do vácuo, onde o mercado aqui ficou lateral. E aí nasceu, e esse movimento é bem legal de pegar. Estamos vendo o fluxo subir. E aí vamos entrar na compra. Assim que entramos na compra, a nossa saída é lá na bolinha, né? Como vocês estão vendo, a bolinha cinza lá, aonde deu já aqui para nós belos 70 pontos, tá? Então, em duas entradas e um stop que você levou, você recuperou o stop e ainda saiu num belo ganho. Então, só esses dois movimentos você poderia já parar de operar aqui no Nasdaq, né? Então, tivemos essa janelinha, né? E essa janelinha aqui, tá? Tudo apoiado pelo Power Flow, que é o fluxo onde eu calibrei exatamente para combinar junto com esse cara e junto com o gráfico aqui de pontos, tá ok? Mas claro que o vídeo aqui, a ideia é continuar, né? E para mostrar para vocês os pontos que nós temos e alguns detalhezinhos que fazem parte para nós fazermos. E o setupzinho que eu gosto de entrar quando o mercado retorna é esse setupzinho aqui do Double Block. Só que tem um porém, esse cara aqui precisa ter a tarja apoiando ele. Se isso não acontecer no segundo bloco, eu não vou fazer a entrada, tá? Eu só vou fazer a entrada quando a tarja, por exemplo, nascer de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente esse bloco aqui entrou no vácuo, né? Depois que ele entra no vácuo, nós vamos observar ali agora. Nós pegamos... Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu pegar no segundo bloco que eu quero fazer uma entrada, perceba que ele está no vácuo. Então eu não tenho o apoio do fluxo aqui, né, o fluxo delta. E outro, o fluxo aqui, mesmo estando na região mais comprada, ele teve uma queda. Então perceba que legal que é isso, né? O fluxo ele deu uma quedinha e aí começou esse pontilhado aqui, ó. E isso aqui para mim é muito legal, porque eu começo a perceber o quê? Que se o preço está no vácuo, eu vou esperar o quê? Ou uma tarja vermelha ou uma tarja verde. Se essa tarja verde ela se repete, essa entrada ela fica muito mais segura, tá? Aqui, ó, nesse caso. Então a entrada foi dada naquele bloco ali, ó, tá? Então nesse bloco aqui foi dada a entrada na compra, onde ainda teve a oportunidade, se você não entrou ali na hora que você teve mais 2 blocos para tomar a decisão, né? E perceba que foi bem em cima aqui do pontilhado, né? E então nós já tínhamos aqui uma certeza que o mercado poderia dar uma puxada para cima. Onde isso aconteceu, né? Ele veio até aqui, ó, tá? Mas lá antes desse movimento teve esse double, que também foi uma outra entrada, né? Para quem não entrou aqui, poderia ter feito essa entrada. Então, quer dizer, nós tivemos 2 entradas aqui dentro de uma janela, tá? Então, apoiado sempre aqui pelo delta da tarja. E, por incrível que pareça, o fluxo começou a subir outra vez, tá? Ficou pontilhado aqui, então entrada perfeita, segura. Se fosse cair, era um bloquinho para baixo, estoparíamos e beleza. Geralmente quando pegamos num bloco sempre perto da média, o bloco seguinte provavelmente já vai ter feito ali 2 parciais, tá? Geralmente é isso. E um bloco para cima praticamente vai fazer a terceira parcial e o resto do lote levar embora até o nascimento da bolinha, tá? Então é assim que o mercado executa. Só que claro, tem um porém. Se eu entrei aqui, o preço do meu break-even depois das 3 realizações, se o preço voltar, ele vai entrar no break-even e não tem problema nenhum.
Só que o mercado, quando ele está em tendência, ele te dá outras oportunidades, tá? E nós vamos para elas agora. Então aqui já foi uma operação também muito boa, teve uma janela boa, aonde saímos com 3 operações de parciais, porém o lote final, que é o lote mínimo que fica, entrou no break-even, então aqui você teve um ganho com praticamente 80% do lote, tá? Vamos limpando aqui para que fique bem... bom, aí o mercado retornou, né? E aí outra vez entramos naquele sistema que a gente chama que é o vácuo, né? Entramos aqui no... ok. Aqui, ó, outra vez tivemos o vácuo, né, do mercado. Então, aqui não tivemos... Essa compra ela não valeu. E aí o que aconteceu? Quando saindo do vácuo... Esse é o detalhe que é muito importante eu explicar para vocês, que foi... Ele deu essa entrada aqui mais ou menos, tá? O que acontece aqui? Geralmente, quando ele se afasta da média, eu não executo essa compra, tá? Eu sempre quero executar mais perto da média, tá ok? E aqui tem uma característica que eu gosto de marcar também, que é a região quando ela forma esse primeiro topo aqui, ó. Então eu gosto de marcar essas regiões aqui, ó, para ficar tudo muito mais claro para mim se eu devo ou não devo comprar, tá? O mercado quando ele tem uma resistência e tem uma região que está bastante consolidada. Se eu puxar isso aqui para baixo, vocês vão ver que é uma região bastante lateral. Então eu quero evitar essas entradas aqui, tá? Tanto na venda como na compra. Quando eu observo isso, eu quero esperar que ele rompa essa região para mim poder executar a entrada. E isso é muito legal. E como é que eu tomo minha decisão? Sabendo que tudo isso aqui, ó, está envolvido numa região, eu não faço nenhum tipo de entrada, nem na compra, nem na venda, tá? Apesar que aqui era o início, tá? A gente tem que entender isso. Depois a gente percebeu que o mercado ficou lateral, tá ok? Então perceba que não tivemos entrada nessa compra aqui, ó, desde o último movimento que foi aqui, tá ok? Então foi isso é legal porque nós conseguimos tirar o ruído, né? Essa é a única parte que a gente faz a leitura do mercado, tá? E que nos ajuda na tomada de decisão. Depois, sim. Depois, se nós pegarmos aonde foi a entrada, foi nesse cara aqui, ó, tá? Que foi aqui, ó, depois que ele rompeu essa região. E aí, como é que eu executo aqui? Se eu entrar aqui e o mercado voltar um bloco para baixo, eu estopo e ponto final. E eu espero o melhor momento. Então é bem simples, você não precisa ter medo, porque o mercado está mostrando compra e outra, a média está ancorando o preço. Então aqui podemos entrar tranquilamente, apoiado aqui pelo fluxo também. Então perceba que o fluxo começou a subir, então não precisamos ter medo dessa entrada. E eu digo para vocês, isso aqui funciona muito. Bom, quando entramos aqui já provavelmente nesse pedacinho nós tivemos já nossas parciais, tá? O mercado recua, fazendo um double. Aqui você poderia novamente estar entrando, só que temos que tomar um cuidado aqui um pouco, que o fluxo já está na parte de cima da exaustão. Só que, claro, isso não significa que o mercado vai cair. E teve uma tentativa aqui que foi essa, mas a média está sendo apoiada. Então, tudo isso é visual. E aí que vem a parte legal. Depois dessa entrada e das parciais, você tem o teu lote, né? Final, aonde você vai sair praticamente lá na bolinha. Então, percebam que essa janela foi muito boa. Cadê aqui? Deixa eu desligar. Limpar. Então, depois daquela entrada, né? Pegamos toda essa janela aqui. Então, a entrada foi dada aqui, né? Tivemos a segunda entrada aqui e depois tivemos a bolinha. Então, um trade perfeito, onde conseguimos, com uma simples leitura, na verdade, se livrar aqui do ruído do mercado. Claro, poderia até ganhar aqui umas parciais na compra, mas executando de forma correta aqui, da leitura que nós temos desse sistema, deixamos de
de executar aqui a parte do ruído. Lembrando que aqui o fluxo está na parte comprada, então não precisamos ter medo. Aqui sempre a gente tem que pensar mais na compra, quando o mercado está para cima do eixo zero, tá? Que é a linha branca aqui. Então perceba que o filtro que nós temos ele é imprescindível para nossas tomadas de decisão. Então o sistema ele é bastante robusto, né? Como vocês podem ver. Tá? Hoje eu estou detalhando mais. Então perceba que tivemos 3 janelas operacionais muito boas, aonde você poderia já falar assim, eu não quero mais operar, para mim tá bom, né, com muitos pontos no bolso, né, e dependendo do quanto que você alavanque, você já consegue fazer teu dia, tá? Eu vou agora limpar tudo aqui e passar o gráfico um pouco para frente. Vou marcar essa região aqui que a gente já... que foi a última, né? E agora vai vir uma parte bem legal que eu quero comentar com vocês, para aquelas pessoas que não têm a paciência realmente de segurar um trade, né? E querem fazer operações contra a tendência. Aqui não é o nosso caso, tá, pessoal? A gente não gosta de fazer aqui operações contra a tendência, que gostamos de seguir a tendência porque é muito mais fácil e muito mais rápido. Mas o mercado tem as exaustões que elas são imprescindíveis na hora de você executar ali o teu trade. Então, depois de toda essa operação que nós fizemos ali de compra, o mercado chegou num extremo e isso mostrou aqui no fluxo, quando ele saiu para fora da banda. Perceba, ó, a banda, essas duas aqui, ó, o mercado saiu muito para fora e o sinal foi dado aqui, ó, do fluxo, falando que o fluxo entrou em exaustão. Nesse caso aqui, ó, nós conseguimos fazer uma venda na bolinha para pegar aqui uma perninha até a média móvel ou um pouco antes da média móvel. Então, para aqueles que gostam de scalpelar o mercado, esse aqui é um free, que eu chamo de free, que você consegue fazer tendo essa única condição aqui, tá ok? Como sempre eu falei, sai a bolinha, um stop e um bloco para cima e você pode pegar um movimento muito legal, tá? Que é um contra-tendência, porque o fluxo realmente ele caiu até na banda lá de baixo, percebam? Então, olha que sensacional, o fluxo que é o dinheiro, né, entrando, mostrando que o mercado tinha que realizar. Tá? Então eu não preciso ficar fazendo análise, eu acho, não. O sistema está mostrando o que pode acontecer. Tá? Então isso é muito bacana. O sistema te mostra ali que na maioria das vezes você não precisa saber o que o mercado vai fazer, em si o sistema está te mostrando o que ele realmente está fazendo. Né? Tá? Essa tarja que eu tenho aqui, ó, que está escrito compra, provavelmente ela vai atualizando a cada bolinha que nasce, tá? Por que eu deixo aqui? Quando eu vejo essa exaustão aqui, ó, aqui provavelmente deu uma venda, que deve ter sido a venda 3, tá? Que é o setup do scalp, né? E aí quando ele para quem quer agilidade, quando ele dá aqui venda aqui ou 3 ou 1 ou 2, você clica diretamente lá na boleta e rapidinho ele entra no mercado. Então você não precisa ficar esperando a bolinha ali, se vai nascer ou não vai. Quando ele percebe que a bolinha vai nascer, ele já pinta aqui compra ou venda, tá ok? Então é só mais um detalhe que eu tenho aqui dentro do gráfico. Bom, depois que eu falei do scalp, que não é o nosso operacional principal, mas você pode fazer, nós vamos para o principal, que é agora essa parte aqui que aconteceu, que é bastante importante eu pontuar, que foi essa tarja aqui, ó. O que aconteceu aqui? O mercado deu uma tarja, você poderia falar assim, vou vender, né? Por que você não pode fazer isso? Né? Tá para cima da média, tá? E outra, o mercado acabou de fazer uma realização e é normal que o mercado, quando chega na média, tende a fazer um pullback. Só que a parte legal, o que é? É que eu já sei que o fluxo está vendedor. Então, o que eu quero esperar? Eu quero esperar a venda, não mais a compra, tá? Não mais a compra, tá? Porque por mais que nasça uma tarja verde, a gente tem que perceber aonde que ela nasceu e aonde está o bloco. Vamos lá. Trazendo aqui para essa tarja verde,
a gente percebe que o bloco se afastou da média. Então, essa compra ela não existe. Então, percebo que nesse pequeno período aqui, nós fizemos uma limpeza de ruído. Então, as minhas limpezas de ruído é feito nesse único processo, é muito simples, né? Então, eu consigo não entrar no mercado ali e, mesmo que o mercado continuasse aqui, eu não tem problema. Eu não quero pegar sempre afastado da média, eu quero pegar mais perto da média possível, tá ok? Então, foi uma compra que nós evitamos, um stop, beleza? Bom, tivemos pequenos vácuos aqui no meio, até que nasce a tarja vermelha. E aí sim, eu observo que o bloco está abaixo da média, é um bloco verde num histograma vermelho, tenho a entrada da venda, apoiado pelo HP Flow, né? E vamos executar a venda. Nesse único movimento pequenininho que deu aqui, foi 30 pontos, tá? Onde provavelmente você conseguiu fazer duas parciais. O mercado voltou ali, lembrando que o teu stop está mais ou menos aqui, ó, tá? E o mercado te deu mais uma oportunidade aqui, ó, quando fez essas lateralidades aqui, ó, lembrando que aqui a tarja está sendo apoiada ainda e o fluxo também ainda está caindo, tá? Aqui se eu pontuar aqui, ó, o fluxo está na parte de baixo da linha do eixo zero, né? Então essa venda ela está valendo. E vou limpar aqui um pouco. E aí o mercado, depois dessa entrada aqui, o mercado te deu essa venda aqui, né? As duas, se você não entrou ali, entrou aqui, ó. E depois, novamente, a bolinha apoiando a tua saída, né? Deixa eu desligar aqui, limpar. Aqui, uma janela muito boa também operacional, né, na venda. Tivemos o scalp e mais já. Fábio, por que você não continuou na venda? A gente não sabe, né, o que pode acontecer. O mercado pode continuar para cima, né, e você perder esse trade belíssimo ali, né, no scalp, tá? O importante é sempre entrar e sair do mercado, tá ok? Bom, depois disso, depois dessa operação, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de marcar as regiões. Quando eu percebo essa região aqui, ó, que foi da onde partiu o preço, essa região para mim se torna bastante importante. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, e marco ela. Tá? Eu marco ela. Deixo ela bem marcadinha aqui, ó. Por quê? Porque foi dali que o preço partiu nessa pernada aqui. Então, essa aqui é uma região, tá, de liquidez. Então, eu sei que se o mercado voltar aqui de novo, ele vai sofrer. E isso é uma leitura, pessoal, que eu já faço há muito tempo aqui nesse sistema e sempre funciona, tá? O que aconteceu? O fluxo chegou lá embaixo e começou a compra do fluxo aqui, ó, na parte de baixo, tá? Para fazer o possível pullback, né? E foi o que aconteceu. O fluxo subiu e aonde que ele parou? Começou pontilhado aqui, ó. Começou pontilhado e ele parou justamente nessa região aqui, ó. E é óbvio que eu não vou comprar aqui, mesmo nascendo a tarja. Então é uma outra limpeza que eu faço de ruído. Por mais que ele continuasse aqui, ó, na compra, eu não ia executar essa compra, porque eu tinha essa região, como eu falei para você, de liquidez. Eu sei que é uma região que o pessoal gosta de chamar de resistência. Para mim é uma região onde é uma defesa aqui da galera que saiu vendendo aqui em cima, entendeu? Então o pullback ele faz parte porque não foi ofertado aqui embaixo, o mercado, aliás, não teve demanda, né? Ofertaram mais para cima a venda e aqui depois entrou demanda nessa parte aqui, né? Bem marcada, né? Aonde eu já começo a pensar numa venda. Isso aqui é um setup muito legal, galera, dentro dessa estrutura que eu gosto de operar. E aí o que a gente espera? Espera a tarja vermelha, tá? E aonde foi dada? Vamos lá. Pegamos de novo o nosso marcador aqui, ó, tarja vermelha, exatamente nesse bloco ali, ó. Pam, uma venda perfeita, abaixo da média, abaixo da estrutura, e vamos executar até que o mercado vem, toda essa perna e nasce a bolinha. Então aqui você fez todas as suas parciais, tá? E pegamos essa janela, pode desligar aqui, sempre esqueço. Pegamos essa janela belíssima aqui, né? Então mais um trade perfeito, né? Nessa região aqui é uma janela que deu
Vamos ver quantos pontos. Aí, ó, 95 pontos, né? Perfeito, né? Quase 100 pontos aí de trade, tá ok? Então, uma janela muito boa, apoiada aqui pelo o acumulativo delta. Beleza? O fluxo apoiou também, né? Como vocês perceberam ali, né? O fluxo, depois do pontilhado aqui, ele já meteu aqui a venda para baixo e veio parar de novo na região. Lembrando, ó, pessoal, isso que eu quero que vocês entendam. Aonde que ele parou aqui, ó? Na região da região das bandas de baixo. Então, aqui, se você quisesse, poderia fazer um scalp, tá? E foi o que aconteceu, né? Olha lá, ó. Pam, o fluxo subiu bonito. Como eu sempre falo, né? O dinheiro, o fluxo entra antes no trade, né? E aí o mercado foi. Pam. Até a média móvel, onde você poderia estar executando, né, uma compra desde baixo está saindo aqui. Depois, claro, o mercado volta para aquela região. Tá? E aqui a gente começa a entrar num período de ruído outra vez. Né? Então, é aqui que a gente deve tomar um pouco de cuidado também. Tá? Por quê? Porque o mercado está retornando para aquela região lá. Então, as compras tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Mas como a gente quer operar sempre as cores, vamos lá. Vamos pegar aqui. Aqui começou aqui um histograma verde. Vamos entrar na compra? Vamos, ok. Tá perto da média? Tá. Ok, compramos, o mercado ficou lateral e teve esse pequeno movimento de um bloquinho para cima. Aqui provavelmente você fez uma parcial, o mercado voltou e te tirou aqui no break-even, tá ok? E aí o mercado caiu, só que caiu no vácuo com o histograma verde, então não tem venda, isso que é bacana, ó, tá vendo? Você não tem venda acontecendo aqui, por mais que os blocos estão vermelhos. Aqui teve uma outra tentativa de compra, ó. Se você executou essa compra aqui, ó, você levou não, você nem chegou a levar o stop, na verdade, porque o bloco não fechou inteiro, né, abaixo da média, então você está dentro desse trade aqui, ó, tá? Não foi no time perfeito? Não foi. Levou aqui um sustinho, né? Mas o mercado ele ficou um tempo lateral aqui, e aí que vai a paciência do trade. Entramos no vácuo outra vez, né? O mercado tentou. Daí aqui, ó, se vocês perceberem, ó, foi uma segunda entrada perfeita aqui na média móvel, tá? E aí, deixa agora desligar aqui. Temos que pontuar isso, né, que é perfeito, né? Então, eu vou puxando essa linha aqui, ó. Inclusive lá na live de ontem eu falei, ó, o mercado vai voltar para essa região aqui, ó. E foi o que aconteceu. Então, essa entrada ela foi perfeita, aonde executou aqui belos pontos aqui, ó. Até aqui, ó, que deu aí, ó, mais 55 pontos. Nasceu a bolinha, né? Então, vamos lá. Entrou aqui, né? E saiu lá na bolinha, tá? Então, pegamos essa janela junto com o vácuo, né, porque foi essa parte do ruído aqui do mercado. Mas acontece aqui um pouco diferente porque nós estamos dentro, junto com o fluxo, né? E aí o fluxo apoiou aqui depois, né, tranquilamente. Tá? Estender aqui. E aí, pessoal, aí o que eu falo sempre, né? O mercado deu um double aqui, se você quisesse entrar, daria para entrar, só que, de novo, né? O double está dentro do vácuo, então essa entrada não é válida. Onde que a gente tem que esperar? Essa entrada aqui, ó. Se você fez essa entrada aqui, ó, você pegou esse pedacinho até ali, né? É onde você executou, depois o preço voltou, te pegou no break-even de novo, né? E aí quando eu vou trazendo o gráfico para trás aqui, eu vou vendo que a região realmente é uma região que a princípio parece que não vai passar, né? Porque ele está batendo cabeça nessa região, uma região muito forte aqui, apoiado pela venda, tá? Por mais que a compra está dando ali, né? Mas perceba que você consegue fazer alguns trades. Trazendo aqui de novo, aqui, ó, para essa região, né? Tivemos já falamos dessa entrada, mas ó, perceba que o mercado, deixa eu apagar aqui, né? O mercado depois aqui ó, entrou numa parte de ruído aqui, ó, onde deu, se você entrou, você levou alguns stops aqui, tá? Só que o que acontece? Quando eu percebo toda essa região aqui, ó, eu não executo a
nada, eu não faço nada aqui mais, tá? Aí o que eu estou esperando? Eu estou esperando por uma venda, por quê? Porque foi uma região que o mercado não desenvolveu lá para cima, né? Então eu sempre fico de olho nisso. Então eu estou esperando por uma venda mais eficaz. Essa aqui provavelmente você levou um stop, se você fez, né? Tá? Então entrou nessa zona do ruído, não tem o que fazer, mais stopzinho barato, tá tudo certo. E depois sim o mercado daí deu uma venda perfeita. Que eu já vou... Deixa eu apagar tudo isso aqui. E vamos pegar aqui, ó, que foi nessa parte do histograma, tá? Então, foi dado aqui abaixo da média, perfeito, no bloco verde. O mercado ainda deu um double, que esse aqui é o melhor de todos, ó. Essa entrada aqui, ó, é o double, que eu gosto de entrar. Então, se nós não entramos aqui, ficamos na dúvida. Tivemos essa outra oportunidade aqui, e aí sim o mercado veio e deu essa saída aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui. Que foi a saída da bolinha. Então mais um trade aí, ó, perfeito, né? De quantos pontos? Mais 80 pontos aí, tá? O mercado, o fluxo chega na parte de baixo da exaustão e aqui nós temos aquele famoso comprinha, né? Inclusive aqui, ó, tá mostrando a última tarja, né? Que ela vai atualizando, ó. Foi essa compra aqui, ó. Tá? A tarja deu a compra lá, saída na média, né? E você poderia ter executado esse outro trade aqui. Então, basicamente o dia foi esse, né, de operações. Ainda tivemos mais uma tarja aqui, uma parte de ruído ainda, né? Que se você quisesse vender, teria... Aqui acho que quero ver. Vamos... Eu sempre gosto de se pegar essa tarja aqui, ó. Ó, aqui eu já não entro, né? Está afastado da média, então essa entrada na venda não foi válida. Então esquece a venda. O mercado volta para cima e no finalzinho tivemos essa comprinha, né? Se tiver perto da média, tá valendo, perto da média, deu a compra e deu esse movimentozinho, tá? Então é isso que eu gosto de olhar dentro do mercado, tá? Então o fluxo estava lá embaixo, deu essa operaçãozinha de compra, foi muito boa, ó, chegou até o meio aqui, que foi até onde o preço acompanhou, depois o fluxo subiu de novo. Ó. Então, todo o sistema ele é baseado em fluxo e volatilidade, né? E o nosso time é esse cara aqui, tá? Esse para mim é o cara perfeito para tirar os filtros, né? E aqui nós temos o time perfeito. Junto dessa leitura no dia a dia, a gente vai sempre melhorando a leitura, tomando as melhores decisões. E lógico, os stopzinhos eles vão acontecer, mas é irrelevante em relação às pernadas que o mercado dá, tá? Isso que nós não pegamos ainda pernadas, que tem pernadas que são muito grandes, que tipo, você consegue fazer às vezes 150 pontos, 200 pontos numa única perna, tá? Então é isso, pessoal, eu acho que eu consegui explicar legal para vocês aí o setup, tá? O vídeo ia ficar realmente um pouco longo, né? Porque não tem o que fazer, né? Porque a gente precisa colocar todos os detalhes na mesa para depois não ter problema. Então, pessoal, depois desse vídeo, é a semana que vai entrar e eu vou fazer tentar fazer 2 lives por dia. Eu estou fazendo um teste, tá? Então você entra lá, acompanha a live, acompanha ali os pontos que eu vou falando, né? Se você tiver uma conta demo lá, você pode fazer alguns testes e clicando conforme vai mostrando aqui no nosso sistema. E aí, se você sentir confiança, segue o nosso canal e lá no futuro a gente tem uma surpresa bacana aí pra galera que curtir, que começar a ganhar dinheiro, né? Que eu tenho certeza que se você entender certinho isso aqui, não tem como você não ganhar dinheiro, tá? E a outra ideia também para as pessoas que estão tentando passar em mesa proprietária, esse sistema ele ajuda bastante, tá? Então, fica a dica aí, pessoal. Acompanhe a gente lá no canal, deixa um comentário. E até a semana que vem, beleza? Valeu e até mais.